E aí, gentes, tudo bom com vocês? Depois de brigar umas quase 2 semanas aqui por conta que não estavam subindo meus vídeos, quer dizer, subia, mas ficava demorando horas pra isso. E olha que não era nem nada muito grande, tá? Eu descobri que o problema estava numa configuração do meu computador que eu não imagino quem tenha mexido nela. Mas enfim, não é para isso que vocês estão aqui. Esse é um Perambulista News. As notícias dos últimos dias, sabe lá Deus quantos, em alguns minutos. É tanta coisa que não dá nem para precisar quanto tempo será. E vamos começar pela dona Royal Enfield. É uma marca que eu quase não falo aqui, né? Pois bem, ela apresentou uma nova iteração da Flying Flea. E olha, dessa vez foi muito bem documentada, tá? Vocês podem ver aí nas imagens. E, por enquanto, ainda não tem data de lançamento. A Royal Enfield está dizendo que está trabalhando com 200 engenheiros para fazer essa moto chegar para a gente, né? Mas ainda não tem a data de lançamento. Eu acredito que um pouco desse atraso seja por conta das baterias. As baterias no último ano deram uma evoluída tremenda, tanto em velocidade de carregamento como em termos de quanto de carga elas adquirem, tá? Então pode ser que eles estejam querendo modificar a as baterias para colocar já uma coisa legal, com boa autonomia, com boa velocidade de carregamento, quando essa moto sair. Mas uma hora eles já vão ter que bater o martelo, vai ter que ser essa aqui e fim de papo. Mas há especulações de que para 2026 essa moto sai. A ver. E agora, vamos falar sobre a dona TVS. A dona TVS apresentou na Auto Expo 2025, lá na Índia, a versão de produção da Apache RTX 300. É essa moto, ADV deles de 300 cilindradas, que vai ser uma evolução da 210 que eles tinham. Baita moto. Vamos ver quando chegar aqui, porque essa marca está para chegar aqui pelas próprias pernas. Então, vamos ver, tá? Seria um jeito de entrar com os 2 pés na porta aqui no Brasil se ela vier com essa ADV, que já ia dar um chute de baixo para cima na Lander e na Saara e na Tornado. Vamos ver. Agora vamos falar da dona BMW. A dona BMW, ela anunciou oficialmente o lançamento para 2025 da F450 GS. É uma moto de 450 cilindradas, com 2 cilindros, 48 cavalos, rodas raiadas ou de liga leve, conforme a sua escolha, de 19 e 17 polegadas, acelerador eletrônico, controle de tração, com sensibilidade à inclinação, ABS de duplo canal com sensibilidade para a curva,
Painel em TFT com Bluetooth, navegação e celular. A iluminação é full LED. Essa moto, ela vai cobrir um vazio mercadológico que a BMW tem, que é ou você compra a F300 GS, ou você compra uma 900 cilindradas. Então eles não tinham nada nesse nível. E agora tem uma intermediária. Que, diga-se de passagem, essa moto, ela é, mercadologicamente falando, o coringa que estava faltando para a BMW. Porque é uma moto que dá para você andar na cidade, dá para você andar na estrada, que ela não é pesada para uma moto de 450 quilos, logicamente. 450 cilindradas. Então, é aquela moto que estava faltando na linha da BMW. Vamos ver se o preço também vai ser legal. Porque BMW aqui no Brasil, pelo menos, é moto premium, né? Coisa que não acontece na Europa, que ela é. Não é. Ela é acima da média, mas não é a média. E também não chega a ser uma moto premium como é aqui. E agora vamos falar da dona Bajaj. A dona Bajaj, ela lançou a NS 125 lá na Índia. É uma motozinha bem legal para quem quer amaciar a carta, a habilitação. Carta a gente fala isso em Santos. Para o resto do país é habilitação. É uma motozinha com 12 cavalos, 1,2 kgfm metro de torque, LED dianteiro e traseiro. O restante da iluminação é halógena. O painel em TFT com Bluetooth e ele também tem conexão com o celular, tá? Inclusive para navegação. ABS de canal único, só na frente, o ABS, tá? Câmbio de 5 marchas, tanque de 12 litros, rodas de liga leve de 17 polegadas, suspensão telescópica e monoamortecida na traseira. O peso dela em ordem de marcha é de 144 quilos. O preço dela, se ela viesse aqui para o Brasil, se ela mantivesse a mesma precificação que ela tem lá na Índia, tá? Em relação aos outros modelos que a Bajaj tem na Índia, seria de R$ 12.000. E olha, para uma moto de trabalho, que é- essa é uma moto de trabalho, tá? Tanto para você ir e voltar do trabalho, como para você trabalhar sobre ela. Para andar na cidade, é uma moto perfeita. 12 cavalinhos na cidade é mais que suficiente. Ainda mais se você vai trabalhar sobre a moto fazendo entrega em iFood, Mercado Livre, Amazon, essas coisas aí, tá? É uma boa moto. E inclusive tem ah, pelo menos ABS na frente, o que já é uma ajuda. Não é o ideal seria ABS duplo canal, tá? Mas não, não se pode criticar tudo e nem elogiar tudo. Mas para você que trabalha sobre a moto e que vai e volta só do trabalho com a moto e só anda na cidade com a moto, é uma boa opção. E agora vamos falar da dona Triumph. A dona Triumph, ela tá com duas motos na agulha para ser lançada, tá? Essa moto eu já venho falando dela desde o ano passado, que
que eu tô namorando essa moto, porque, putz grila, é uma gracinha e, sabe, me remete a memórias muito boas. É a Truxton 400, que tá ali, na agulha para entrar em produção. E quem vai produzir essa moto também será a Bajaj. E pela e pelas imagens que vocês estão vendo aí, que foram espionadas, né, pouco ou nada vai mudar no modelo para o modelo de produção, porque ela já está praticamente pronta. Então, sabe, não tem o que arrumar dor de cabeça mais. É simplesmente ver as cores que vai ser vendida, e espero que tenha o verde britânico nessa moto. Ouviu, dona Triumph? Verde britânico. Com essa bolha, tá? A traseira tem muito pouca coisa diferente com relação à Speed 400. É só lanterna, coisa assim que não, não vai complicar, tá? E o preço dela, que é a parte que interessa pra gente, ficará entre a Scram e a Speed 400. Então, ó, a gente pode esperar alguma coisa entre 30 e 34 mil aqui no Brasil, que é um baita preço, tá? O painel diz que vai ser igual ao da Speed 400, aquele semi-digital, que cá entre nós, tá? Cai muito bem com o estilo dessa moto, porque ela é uma moto retrô, ela remete muito às motos GP dos anos 70, 80, 90. Então, sabe, para mim, pelo menos, tem uma memória afetiva muito presente aqui. Principalmente para mim que pilotei a RD 350 e eu amava aquela moto. Oxe. E olha que era uma moto dois tempos que te matava fácil. Mas eu amava aquela moto. Pena que eu tive que vender. Mas enfim, o que interessa é qual vai ser o motor dessa moto. Vai ser o mesmo da Speed 400, tá? Talvez eles modifiquem alguma coisinha na relação, tirando um dente, talvez. Uma mexidinha na relação de câmbio, para deixar ela mais esperta. E uma mexidinha na ECU também, só para dar aquela apimentada na combustão, então ganhar um cavalinho aí nessa brincadeira. Mas isso é uma especulação minha, tá? Mas independente deles fazerem ou não isso, essa moto, ela já vai ter um desempenho bem decente, tá? Já é uma moto que vai dar para você brincar com ela num track day assim, muito legal. E outra moto, aí eu fiquei na dúvida se era uma outra moto ou se era só um kit. Porque eu senti que até os repórteres ficaram na dúvida, tá? Que seria uma Scram 400. Qual a diferença dela para a Scrambler? Ela vai receber um bico alto, rodas de raios cruzados para poder manter o pneu sem câmara, tá? E aí é que tá a história. Porque ela não tem muita diferença com relação à Scrambler 400 que está sendo vendida.
Mesmo a suspensão não muda. Então, ficou aquela dúvida se é só vamos dizer assim, um kit rally, tá, um kit fora de estrada, específico para essa moto, ou se há um novo modelo. Bom, isso na Índia funciona, tá, sendo lançada como um novo modelo. Só que aqui no Brasil, quando você vê pouca variação entre um modelo e outro, um canibaliza o outro. Então eu acredito que, pelo menos aqui para o Brasil, isso deve vir como um kit opcional. Eu acredito nisso. Mas a gente tem que ver o que a empresa vai resolver, tá? Porque em termos de motorização, em termos de iluminação, em termos de suspensão, não teve mudança alguma. Então, vamos ver o que vai rolar a partir disso. E agora vamos falar da dona Honda. A dona Honda, ela está preparando uma moto que ela é assim, meu sonho de consumo de quando eu tinha 20 anos. Mesmo sendo uma moto de 4 tempos à época, e eu nunca fui assim muito afeito a moto de 4 tempos. Eu gostava muito mais das motos da Yamaha, que eram 2 tempos, mas ainda assim aquela moto me falava ao coração. É a CB 750. Segundo o site Autobuy japonês, ela pode estar preparando essa moto com o motor da Hornet 750. Cara, quando eu vi essa reportagem, fui ver as especificações do motor da Hornet 750. 92 cavalos com 7,6 kgfm de torque. Cara, eu babei nessa moto. E olha que, como eu falei para vocês, à época, nos anos 80, eu era muito mais por uma moto 2 tempos. Eu gostava desse perigo dela não ter a reduzida, tá. E realmente eram motos assim que ou você sabia andar nela, ou você é no mínimo para o ralador, tá. Mas a 750, àquela época, além logicamente do desempenho que era muito bom, a 350, a RD 350 tinha dificuldade para acompanhar uma padrão, tá. Só você mexendo no motor dela que você conseguia dar pau numa 750. E mesmo assim, você tinha que ser bom para conseguir, tá. Mas ela também tinha um som que parece que o motor batia junto com o teu coração. É uma coisa assim que é difícil de explicar. Eu não tenho palavras para isso. Precisaria quase ser um poeta para falar a respeito dessa moto. E uma moto que já foi lançada, também da Honda, é a Hornet 2.0, que seria o equivalente, vai,
de uma 190 cilindradas aqui, uma Naked de 160 cilindradas aqui. 190 cilindradas. João, tá difícil hoje, hein? 190 cilindradas. Ela seria uma moto assim de 184 centímetros cúbicos, 16,7 cavalos, 1,6 kgfm de torque, câmbio de 5 marchas, embreagem assistida e deslizante, rodas de liga leve de 17 polegadas, suspensão invertida e monoamortecida com pré-carga na traseira, ABS de duplo canal, TFT, o painel em TFT de 4,2 polegadas com Bluetooth e sincronização com o celular, com navegação, SMS, essa estranhazinha. Com entrada USB do tipo C, controle de tração. Veja bem, essa moto na Índia, ela tá com um preço 10% acima da SP 160. Minto, 20%. Se fosse aqui no Brasil, essa moto poderia chegar em preço de PPS por 20, 21 mil. Já tá caro, porque se você comparar com uma Iron 250 ou mesmo uma Dominar 250, tá cara. Mas para o mercado aqui no Brasil, em se tratando de Honda, daria para dar uma melhorada nesse preço ainda. Agora, o que preço que ia chegar no concessionário, vai saber, né? Mas seria uma boa adição aqui para o Brasil, para a linha da Honda. Porque, a menos que eu esteja enganado, ela não tem. Eu não estou lembrando agora, isso vocês lembrarem. Que eu me lembro, ela não tem nenhuma Naked de 190 cilindradas. Ela tem a Trail, mas a Naked não. Mas enfim, o que importa é que seria uma abolição aqui para o Brasil. Principalmente para o pessoal que está na segunda fase do amaciamento da habilitação. Que poderia começar com uma 125, pula para uma 160 ou 190, e depois o céu é o limite. E o bolso, né? Gente, essas foram as notícias mais relevantes das últimas semanas, tá? Eu peço desculpas novamente pelo hiato que teve na, na produção de vídeos. É que realmente foi uma coisa assim que eu nunca precisei mexer em uma configuração no meu computador, tá? Não sei quem mexeu, porque eu não sou o único usuário, tem meus filhos aqui, e eu já comi o rabo de meio mundo aqui. Mas enfim, vou voltar com, o- com frequência aqui, tá? Que foi um período que eu fiquei muito chateado de não ter esse contato com vocês. E eu não quero perder esse contato com vocês, que para mim é muito importante. Vocês não são apenas inscritos, vocês são pessoas do outro lado, são gente do outro lado que acha que eu devo ter um pouco de atenção. E isso para mim é importante. Gente, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado e comentem. Deem alguma ideia de pauta, por exemplo, e não tenha dúvida, eu vou estudar e vou trazer
alguma coisa no mínimo relacionado com aquilo que você sugeriu, ok? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.